Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos debater de hoje. De hoje nós temos um tema pertinente e atual, que é o Alcorão e a Bíblia. Profecias inventadas, reais e não cumpridas. Para debater em torno deste tema, temos Sheikh Nur, também temos pastor Flávio. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com Sheikh Nur. Sheikh, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Boa tarde, saudações para todos aqueles que nos acompanham e para os nossos irmãos aí também, os muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para um outro convidado especial, que é o pastor Flávio. Pastor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado, meu amigo Massango. Muito obrigado, Sheikh Nuro. A paz seja com todos os cristãos e também assalamu alaikum para os muçulmanos. Obrigado, pastor Flávio, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje, porque nós temos um tema pertinente e atual. Sheikh e pastor Flávio, o tema de hoje é o Alcorão e a Bíblia, profecias inventadas, reais e não cumpridas. Começo com o Sheikh Nur. Sheikh, com uma pergunta prévia, o que é Alcorão, o que é a Bíblia? No Alcorão são, como disse, são palavras de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, que foram reveladas para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através do anjo Gabriel. E essas palavras são conhecidas como Alcorão. Como disse que o Alcorão não é qualquer palavra, são aquelas mesmas palavras originais. E tudo aquilo que for dito, mesmo que seja semelhante, não se chama Alcorão. Mesmo que seja na língua árabe, não se chama Alcorão. Aquilo que, por exemplo, nós não chamamos aquilo que está em português como Alcorão Sagrado. Aquilo que está em português nós chamamos significados do Alcorão Sagrado. Aquilo que está em inglês também chamamos significados do Alcorão Sagrado. O Alcorão é um só, não existem dois, não existem três, não existem quatro, não existem versões, não existe nada, é só um. Todo aquele que for a ler uma palavra em árabe dizendo que é Alcorão, essa palavra deve ser aquela mesma que é consensual, desde os primeiros até os últimos muçulmanos. E quanto àquilo que é a Bíblia é a composição de livros. Nesse caso estamos a falar de vários livros, desde o Apocalipse até ao Gênesis. Todos os livros são conhecidos como a Bíblia, que foram compilados. E Bíblia contém palavras que são de homens, segundo os cristãos, que tais palavras receberam através da inspiração divina, e existem palavras que, consoante aqueles que são os nossos estudiosos teólogos, e são palavras que são de homens, quer dizer, interpolação, palavras que foram acrescentadas e não fazem parte daquilo que é a original. Aquilo que são os livros originais, ou a fonte original, encontramos os códex, podemos falar o Códex Alexandrio, Códex Vaticano, Bizantio. Esses todos são as fontes que estão, a maioria deles estão em grego. Então é de lá onde toda a Bíblia hoje sai, o que significa a tradução. Então, olhando para aquilo que são os estudos feitos, né?
Então, aquilo que procuramos nos códex, podemos encontrar nos códex e não encontrar na Bíblia, ou encontrar na Bíblia e não encontrar no códex. Então, a Bíblia, existem várias versões, existem aquelas que são, por exemplo, existe a Bíblia de Jerusalém, existe a Bíblia interlinear, existem Bíblias, né? Existe a Bíblia católica, existe a Bíblia protestante. Então, os cristãos melhor sabem qual das Bíblias ou qual das versões é aquela que é considerada como a mais autêntica ou mais verdadeira. Muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nur. Antes de passar para o pastor Flávio, Sheikh afirmou que o Alcorão é o único livro que não tem versões. E olhando para a Bíblia ela tem várias versões. Como é que olha para essa diferença da Bíblia e do Alcorão? A diferença é que, se olharmos para o Alcorão já estava desde o seu primeiro homem, nesse caso o profeta Muhammad. O Alcorão já estava lá, então a primeira geração já convivia com o Alcorão. Enquanto que aí foi fácil se for aquilo que nós chamamos aquilo mutawatir. Mutawatir significa o quê? Mutawatir significa narrações unânimes. O que significa? Uma narração que foi transmitida por várias pessoas e a mesma coisa. O profeta falava para milhares de pessoas e cada um foi transmitir ao seu lugar e todos transmitiram a mesma coisa. O que não aconteceu, por exemplo, com a Bíblia. A Bíblia não tem a corrente, o Alcorão tem corrente. Por exemplo, se eu fazer uma leitura hoje do Alcorão, eu devo seguir a corrente. Essa corrente vem através de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, que vai ligar até o profeta. Enquanto que a Bíblia não. A Bíblia não tem essa corrente de ligação entre os primeiros e os últimos. E a partir daí, quando nós encontramos essa situação sem ter ligação, encontramos aquilo que são os primeiros, os últimos e aquelas que nós temos aqui atualmente. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor, como pergunta prévia, como é que olha para a Bíblia e também como é que olha para o Alcorão? Em algum momento, Sheikh afirmou que o Alcorão é um livro sagrado que não sofreu nenhuma alteração, diferentemente da Bíblia Sagrada. Pastor. Muito obrigado, mais uma vez. Boa tarde. A Bíblia, resumidamente, é a palavra de Deus, não é? Para os homens. Quando dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus para os homens, estamos a dizer, a Bíblia é para os cristãos, a Bíblia deve servir também aos muçulmanos, porque são homens, não é, criados por Deus, deve servir para os budistas, a Bíblia deve servir para todos nós aqui na Terra. Em outras palavras, na verdade, chefe Massango, não temos realmente outro livro, não é, que apresenta a lei de Deus e apresenta a graça de Deus ao mesmo tempo, não é? Não temos outro livro que nos mostra realmente que nós temos um Salvador, não é? Que entregou a sua vida por nós, que não seja Jesus. E este Jesus está descrito de uma forma pomposa na Bíblia Sagrada. Olhando para o Alcorão, na verdade, não é? De uma forma humilde, o Alcorão é um livro escrito por Muhammad, né? Ou Maomé, não é? Há muitos questionamentos relativamente a este livro, não é? Eu chamaria os meus irmãos muçulmanos não de adoradores. Eles não são adoradores. Eles adotaram um estilo de vida, não é? Eles adotaram um estilo de vida. Claro, lá dentro do estilo de vida, colocaram algumas diretrizes, não é? Perdão. Na verdade,
há um escritor chamado J. Smith. O J. Smith questiona a existência de Maomé. Questiona a existência de Maomé. Por que ele questiona? Em algum momento ele chega a declarar que Maomé não existiu. Não é? É claro, eu acredito que ele existiu. Mas eu dou-lhe razão. Por quê? O J. Smith começa a investigar e descobre que Maomé não deixou nada como texto, né? Como texto. Depois de ele ter morrido, como texto que devia dirigir, não deixou guidelines prescritos, né? Maomé. E o Alcorão, que em algum momento é considerado palavras de Deus, não tem lá um conjunto de textos? Exatamente. Há uma coisa que devemos perceber, não é, chefe Massango? O que está a acontecer aqui, o J. Smith diz que é possível que Maomé não tenha existido. Não é o que estava a dizer. Porque não deixou nenhum texto. O Alcorão organizado que nós temos aparece 3 gerações depois de Maomé ter desaparecido, ter sumido do mapa, né? Ter morrido. Vamos dizer, né? Agora, você vai entender que no meio deste processo, no meio destas 3 gerações, o Alcorão, não é? Não tinha concordância entre si. Os defensores dos ditos de Maomé, não é? Não tinham concordância entre si. Disse que houve 7 variações do Alcorão, não é? Por isso, quando diz que quando o meu amigo Sheikh Nuro diz que é o livro certo, não é? É verdade que levou muito tempo a ter suas variações. Assim como eles procuram dizer que a Bíblia tem alguns toques de mentira, alguns toques dos seres humanos, né? Isto vê-se também diante do Alcorão, não é? Houve um momento onde discutiu-se esta questão. Eu quero dizer-te uma coisa, antes que a gente vá para muito longe. Maomé tinha um escriba. E quando Maomé tentava ditar algumas partes que ele ditou, o escriba dizia, não, você não pode fazer isso. Diga isto. E Maomé aceitava. Não é? Aceitando Maomé, aquele escriba acabou dizendo que Maomé não está bem de cabeça. Fugiu. E quando ele foge, Maomé procura matar o seu escriba. Isso é escrito. E eles conhecem, os muçulmanos. E matou o escriba. Matou o escriba. Deixa eu perceber. Não, Então, a ideia é que... As palavras que estão no Alcorão não são inspiradas por Deus. Veja que, em algum momento, quando você estuda bem, o David Wood nos apresenta que lá no Alcorão, lá no original, lá no início, né, o Maomé escreveu algumas palavras que ele dizia ter sido inspirado por Satanás. Pomposo. E os momentâneos sacaram essas partes. Pastor, encontramos essas afirmações onde o profeta Muhammad afirma que inspirado pelo próprio Satanás. Algumas passagens do Corão. Deixa eu perceber. E quando isto acontece, eles pegaram e retiraram. Quando é que retiraram? Neste processo de 3 gerações, havia discussões ali, etc. E quem aparece já a afirmar o primeiro Corão é o senhor este que organizou muitos códigos, muitos códigos dos muçulmanos, não é? Hadiths, não é? E o que acontece é que o Al-Bukhari, né? Devia ser o Al-Bukhari, né? Ele é que traz o primeiro Alcorão em dia, né? 3 gerações depois do Muhammad morrer. 3 gerações. Entre 60 a 100 anos. Porque isso acontece, Muhammad desaparece, mora no século VI, e depois esse homem que apresenta o primeiro Corão, não é?
aparece no século VII. Então, na verdade, houve muitas variações aqui de Alcorão. E o próprio Muhammad, digo, não deixou nada, mas os outros é que ficaram a organizar. Diferentemente dos escritores da Bíblia. Claro, a Bíblia foi organizada, foi canonizada, né? A Bíblia foi canonizada. Portanto, se é Pedro escreveu e deixou alguma coisa dele, mas este homem morreu e só os seus ditos já voltaram a se fazer sentir ou fazerem sentido quase 100 anos depois. Não é? Talvez os seus amigos, né, mais próximos também já tinham morrido ou talvez desaparecido. Muito obrigado. Obrigado, pastor Flávio. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos muitas mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Feliciano Mantega. Temos a mensagem do filho da tia Soraya. Continue deixando os vossos comentários relativamente ao tema 2. Sheikh, antes de passarmos para o outro ponto, que é profecia, o pastor levantou aqui vários pontos. Em algum momento, num dos programas, Sheikh afirmou que o Alcorão é palavras de Deus. E em contrapartida, o pastor Flávio afirmou que o profeta Muhammad, ao escrever alguns textos, em algum momento foi inspirado pelo próprio Satanás. E também o escriba acabava questionando: será que vamos colocar essa palavra profeta? Ou vamos colocar essa ideia? O profeta, está bem, podemos colocar essa ideia. E indo nessa ideia aqui, acabamos entrando em choque naquilo que é revelação de Deus para o seu homem ungido, no seu homem escolhido. Como é que olha para isso, Sheikh? A primeira coisa, há coisas que nós somos ensinados quando estamos a falar, né? Primeiro, não mentir. E quando formos a falar o que for verdade, independentemente daquilo que é a favor ou aquilo que é contra. A questão é não mentir. Não se precisa inventar mentiras para defender alguma posição. Historicamente, nós temos a história onde comparamos tudo. Temos a história bíblica, temos a história do Alcorão. A história bíblica nós conhecemos e é algo registrado. Não é algo, vamos lá, que não está nos registros. Está tudo registrado. Não precisa alguém ser pastor, não precisa alguém ser cristão, não precisa alguém ser o que for. Tem uma coisa, tem um livro, né? História Eclesiástica. Tem o primeiro volume, tem o terceiro volume, tem o quarto volume. São registros, como disse, teológicos, que toda a gente tem acesso a ler. Agora, quem não lê, o problema já não é dos muçulmanos. E quando for a falar do Alcorão, se também não lê, pior ainda. Ok? A questão que se coloca, não sei, colocou esse não sei quem, esse não sei quem, um outro também. Mas há pontos que foram tirados no Alcorão? Entenda, eu estou a vir até aí. É exatamente isso que eu quero lhe explicar. O Alcorão, para você observar aquilo que era antes, é preciso observar hoje, não é? Pelo menos isso, só fazer esse exercício. Hoje, quantos Alcorãos você tem? A nível do mundo, um só. Hoje, a nível do mundo, na China, na Inglaterra, na Tailândia, qualquer povo que se chama muçulmano só tem um Alcorão. Olhamos para aquilo que é o profeta Muhammad. O profeta Muhammad, como ele está a dizer, não deixou nada. Isso é que se chama mentira. Não deixou nada como? Porque a revelação, como disse, ele tinha escribas sim, não sabia ler nem escrever. E os escribas lá que estavam lá, nesse todo o processo, eu vou pedir para que ele me dê o nome desse escriba, que foi morto, pelo menos o historiador deverá ter registrado que o nome dele era fulano. E o versículo que foi falado, por exemplo, era fulano. Versículo que ele disse que eu tenho inspirações do diabo, às vezes o diabo me revela. Pelo menos isso escrito. Se for pastor
Uma pessoa que estuda, pelo menos, tenta trazer coisas com evidência, não coisas assim apalpáveis. Por exemplo, eu, quando for a falar, quando essas coisas eram reveladas, quando os versículos eram revelados, o que acontecia é que eram os escribas que estavam lá. Vou começar a mencionar um por um, e cada um tem sua história. Como sabe, isso é academia. Academia, os autores têm as suas obras, não é assim? Tem a sua história. Isto não é mercado, não é brincadeira, não é aventura. Isto aqui é academia. Se alguém, por exemplo, se eu vou falar do Evangelho de Mateus, tem lá o autor, tem lá a academia, tudo dito. Eu conheço, por exemplo, quando eu falo Justine Martin, por que eu digo Mateus, Justine Martin? Porque nas obras, vai ver a conversa de Justine Martin e Triunfão, são coisas que qualquer um deve ter acesso, não na igreja só, estudando. O Alcorão tinha Osama ibn Zaid, escrivão, tinha o coisa Muawiyah bin Abi Sufyan, escrivão, Abdullah ibn Mas'ud, escrivão, Umar ibn al-Khattab, escrivão, tinha Zaid ibn Harissa, escrivão. Esses todos aqui, se tivesse essa cena que ele está a dizer aqui, teria sido registrado há muitos anos. Esses todos aqui têm a história deles, biografia deles, todos esses. E a sua biografia toda está lá, o que eles escreveram, o que eles não escreveram. Por isso existem motivos e coisas de revelação do versículo. O Alcorão, o profeta Muhammad não sabia nada. Tem que perceber isto aqui. O que está lá, se o Alcorão fosse uma invenção, Massango, existiriam mais 1.000 ou 200 Alcorãos, como existem 1.300 Bíblias, por aí. O Alcorão, se fosse algo fácil de fazer, como brincadeira, os árabes hoje estudam. Os árabes foram homens que estudaram. Até hoje, não tem um homem árabe estudado, especialista em língua, especialista em qualquer coisa que for, que trouxe uma palavra contra o Alcorão. Um só. Não tens. Se fosse algo fácil de fazer, como ele está a dizer, já teria existido 50, 100, cada um ia fazer a mesma coisa. Aquela coisa nem a autoria de Muhammad tinha condições de fazer. Aquilo é uma obra divina. O Alcorão é uma obra divina. Não tem como. Porque não tem até hoje. Vamos lá, erros. Um homem que não sabia ler nem escrever. A língua que está lá é árabe. Quantos milhares de árabes que sabem escrever árabe, falar árabe, estudiosos, linguistas, não chegam lá a dizer, aqui Muhammad falhou, em vez de dizer A, tinha que dizer B. Em vez de dizer isso, quer dizer, o provérbio foi mal aplicado. Por que hoje o Alcorão continua sendo o maior vocabulário da língua árabe? É o Alcorão. Por quê? Uma coisa que foi feita assim, de forma fácil, como ele está a dizer, Muhammad não deixou, então alguém fez depois de Muhammad, o outro ia fazer também. 3, 4, 5 pessoas podiam ter feito a mesma coisa. Então, por que continua sendo só um único Alcorão no meio de todo o mundo árabe? Atenção, no mundo árabe existem cristãos. Existe Bíblia em árabe. Ok? Existe Bíblia em árabe. O mundo árabe estuda. Por que o Alcorão não é atacado? Como é fácil atacar hoje? Na língua árabe. Por que não tem 5, 7, 8? Por quê? Porque nem Alcorão, nem Muhammad em si, como homem, ele próprio, qualquer um homem que vê, não tem condições de fazer Alcorão. Alcorão é uma obra divina. Está assim como está, imaculado. A palavra original está a ser transmitido. Já está há 1400 anos, sendo o Alcorão único. Não tem mais outro Alcorão. Só obra divina. A Bíblia, essas filosofias toda aqui que está a ser dita aqui, a Bíblia sabe, ele sabe tudo isso. Antes, os livros que estão lá, hoje vamos falar, por exemplo, do quê? Hoje vamos falar das profecias. Sabia que existe o livro apócrifo de Paulo? Sabia que existe o livro apócrifo de Paulo? Como é que se chama? Como é que se chama o livro apócrifo de Paulo? Esse Paulo que escreveu as cartas. Chama-se Apocalipse de Paulo. Por que não está na Bíblia?
Aí Se já o estamos a Paulo, entrar exatamente, nas profecias inventadas. o Paulo está a Não, dizer lá, sim, só vou estou a falar vir, rápido. O que deixa-me. são profecias Aqui inventadas e estou, pode já fazer esse estou, levantamento das já profecias. estou a entrar agora. O Paulo lá assume que ele não aprendeu de nenhum homem senão revelação de Jesus. As cartas todas que ele colocou na Bíblia. Mas então o livro dele de Apocalipse não está na Bíblia, é apócrifo. Foi condenado. Então, ali falou verdades, revelação, aqui falou mentiras. Existe Apocalipse de Pedro, que fala coisas. Aliás, nós quando estamos a falar, vamos lá dizer uma coisa. Sabe uma das coisas que o Alcorão falou, entrando já no tema, bom, diretamente assim, vou entrar já no tema. Uma das coisas que o Alcorão falou, que para mim tem muitas profecias alcorânicas, que aqui, inshallah, iremos falar, e uma das que me colocou mais, está-me a deixar muito assim, é que ele fala, o Alcorão diz que os judeus e os cristãos são aliados uns dos outros. Os judeus e os cristãos são aliados uns dos outros, mesmo depois dos judeus terem falado tudo sobre Jesus e Maria. Entre o muçulmano, entre o Alcorão e a Tora, o que fala mais mal de Jesus e de Maria é a Tora, não o Alcorão. Mas mesmo assim, a aliança deles, aliança judeus e cristãos, podemos começar a debruçar sobre isso. Vamos lá supor uma coisa. Profecias, vamos lá, que estão na Bíblia. Podemos falar de Isaías, por exemplo. Vamos falar de Isaías 14, Isaías 7:14, em que se fala que uma virgem iria dar um filho que chamaria-se Emanuel. Conhece essa profecia? Na língua hebraica, vamos lá, uma moça chama-se como? Almal, está a falar uma moça jovem. A virgem chama-se costume. Aí estás a falar de uma virgem. Quer dizer, é a mesma coisa, uma palavra em árabe. A palavra que está lá no original, chama-se al-mal. E está sempre, os próprios judeus estão a dizer que isso referia-se ao rei Acaz e não a Jesus. Os cristãos adulteraram e colocaram que virgem para colocar a Maria. Só que os judeus ainda continuam a dizer, nenhuma profecia existiu. Agora estou a falar para mostrar que ciência não é invenção, como fez agora. Ciência não é invenção. Os judeus dizem que Jesus não tem nenhuma profecia do Antigo Testamento, dos livros dos judeus, que encaixa com Jesus. Por isso os judeus não acreditam no Jesus. Os judeus não acreditam no Messias. Jesus não reinou. O Messias esperado teria reino. Onde estava o reino de Jesus? Onde é que Jesus reinou no meio dos judeus? Não reinou em lugar nenhum. Jesus foi crucificado e reinou aonde? Os cristãos profetizaram isso dizendo que o quê? O reino de Jesus é nos céus. Mas os judeus estavam à espera de um reino nos céus ou na terra? Estavam à espera de um reino de Davi. O reino de Davi, que seria perpétuo, seria onde? Em Sião, onde Davi reinou. Jesus reinou lá? Não. Então os judeus não encontram no Jesus como o quê? O Messias. A crucificação. Alguém no Antigo Testamento disse que Jesus seria crucificado, o Messias? Não tem. Quem inventou? Cristão. Estamos a entrar agora em assuntos reais. A vida e obra que nós encontramos no Antigo Testamento sim, é uma invenção. Antigo Testamento. Sim. A vida e obra de quem? Cristo Jesus. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Não a profecia neste não caso. Não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento que fale de Jesus, a não ser interpolação. Por quê? Porque sempre a igreja romana tentou convencer os judeus que não acreditavam no Jesus, que afinal esse que vocês estão a negar, esse nosso, podemos provar já em versículo por versículo. Versículo por versículo. Original e aquilo que a igreja inventou. O problema dos cristãos de hoje, em especial aqueles que se dizem teólogos, não lê a Bíblia original, nesse caso podemos colocar os livros originais, os manuscritos originais, que estão em grego, hebraico.
e aquilo que está lá na Bíblia que eles pregam na igreja. O que eles pregam na igreja não contém nos manuscritos reais. Isso é que os cristãos hoje, se querem saber, eu estou a dar dica. Se querem saber, comecem a fazer curso de hebraico, curso de grego, e vão descobrir que a Bíblia que eles têm hoje possivelmente poderiam rasgar. Não estou a dizer a Bíblia assim, que estou a dizer a Bíblia que eles têm hoje e a Bíblia que vem nos originais, estou a dizer a diferença de noite para o dia. Eles podiam manter aquela e deixar esta. Então, se for para trazer versículos que estão aqui na Bíblia e versículos que estão lá, vamos trazer. Do Alcorão, da Bíblia, estamos aqui para isso. Sem invenção, sem mentira, sem trazer coisas assim. Assuntos acadêmicos. Nós somos acadêmicos. Obrigado, Sheikh Nuro. Pastor Flávio, temos aqui vários pontos levantados pelo Sheikh. Numa primeira fase afirmou que o que o pastor falou não é verdade, mas sim é uma mentira. Não existe um registro de um escriba que foi assassinado, e também falou da alteração de alguns versículos. Nenhum versículo, tudo que o profeta foi inspirado está lá no Alcorão. E falou das profecias. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós não encontramos profecias em torno da figura do Cristo Jesus, que em algum momento essas profecias falam da vida e obra de Cristo Jesus, da própria vinda de Cristo. Este momento, homem de Deus, para comentar em torno disso. Depois vamos entrar na nossa página do Facebook, já temos aqui várias questões. Temos as perguntas do Feliciano Manteiga, que acompanha o nosso programa diretamente da Índia. Obrigado, homem de Deus. Sim, muito pastor. obrigado. É assim, talvez o meu amigo Sheikh Nuro esteja a querer me deixar chateado, não é? Em dizer que tem que ler, tem que estudar, não é? Não é? Talvez esteja a querer me deixar chateado, mas ele pode ter certeza que eu estou muito... Quer dizer, já habituamos essas provocações, é muito normal. Agora, é necessário entender que Jesus tem sido o centro de ataques satânicos. Ponto. Jesus tem sido o centro de ataques satânicos. Não é? Mas por quê? Os muçulmanos acreditam que a Torá, os profetas, vêm de Deus. Acreditam. Os muçulmanos aceitam o Injil, que são os evangelhos, e eles não têm problemas nisso. Estás a perceber? Ao começarmos lá no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos Jesus a ser representado profeticamente, onde Deus diz: homem, tu vais ferir a cabeça do inimigo, não é? A cabeça da serpente, não é? Isso está claro. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a serpente só vai fazer o quê? Te ferir o calcanhar. Então há diferença aí. Quando nós ferimos a cabeça e ferir o calcanhar, significa que o calcanhar vai me ferir. O que é que vai acontecer? Volto a recuperar. Mas ferir a cabeça significa matar. Estava-se a apresentar logo no livro de Gênesis, não é? Que faz parte da Torá, que os muçulmanos acreditam, menção de Jesus de uma forma profética, que Jesus viria realmente para terminar com a obra diabólica, não é? Porque a serpente que engana Eva representa o próprio inimigo. A Bíblia Sagrada, chefe Massango,
todos os cristãos e todos os muçulmanos, ela gira em torno de grande conflito. O grande conflito entre quem? Entre Deus e Satanás. Um grande conflito entre o bem e o mal. E onde é que é o palco? É diante dos seres humanos, não é? Diabo procura destruir, Deus procura unir. Não sei se entende. Deus procura unir. E o que está a acontecer é que diabo descobriu que Jesus, que já foi apresentado logo lá onde Adão e Eva pecaram, este aqui viria terminar com as suas obras. Ele começa a colocar em toda a história alguns que se levantam contra a própria Bíblia, não é? Profeticamente, os muçulmanos estão descritos na Bíblia, não é? Não como um povo religioso, mas não somente como um povo religioso, mas como um povo religioso político, isto é, um povo teocrático. Não se entende? E quando nós lemos no livro de Apocalipse que eventualmente os muçulmanos não aceitam, né? Começam a colocar lá seus pontos. Na verdade, o livro de Apocalipse fala e profetiza sobre o aparecimento dos muçulmanos. Quando é que o livro de Apocalipse é escrito? No primeiro século. E quando é que aparece Muhammad? Não é? A ser... a receber visões nos anos 600. Então, não é? A Bíblia profetizou o aparecimento Mohammed, deste. profetizou Sim, o islamismo. Sim. Você vai descobrir os islâmicos, quando tentam apresentar assuntos pela Bíblia, eles tocam este assunto, tocam aquele, não terminam, tocam aquele, não termina, tocam aquele, não termina. Por quê? Não tem uma revelação. Eles não podem compreender a Bíblia, porque ela compreende-se a partir do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aceite no meio cristão. E os muçulmanos não têm o Espírito Santo? A Bíblia Sagrada diz que a Bíblia entende-se pela direção do Espírito Santo. Os muçulmanos não têm o Espírito Santo? Como é que eles vão ter o Espírito Santo? Se acreditam simplesmente nas palavras escritas por Muhammad, né? O que acontece aqui? Jesus aparece lá, nasce pela Virgem, que eles negam, não é? Nasce pela Virgem, e depois, quando nós lemos o Injil, o próprio Jesus aparece e fala a verdade sobre ele, não é? E depois diz, olha, daqui a nada aparecerão falsos mestres. Isso no primeiro século, quando Jesus estava aqui. E é verdade, no século VI apareceu Muhammad, que nasceu num período de apostasia cristã. E ele nasce e talvez tenha bebido, e ele então começa a receber algumas visões para contrariar a apostasia cristã daquela época. O que os muçulmanos não sabem é que existia um povo que tinha escondido a Bíblia profeticamente nas montanhas americanas. Isso está escrito. Quando nós estudamos a profecia de 2.300 tardes e manhãs, está claro isso, chefe Massango, não é? Isso está claro. O que está a acontecer aqui é que Muhammad procura negar a vida dos cristãos que tinham desviado o ensino verdadeiro da Bíblia, não é? E ele tenta ali. E ele diz, falou aqui do anjo Gabriel. O anjo Gabriel aceita que Jesus é Deus. Então o anjo Gabriel seria pateta, seria palhaço, virando dizer o seguinte, Jesus não é Deus, quando já dá mensagens ao Muhammad, né? Ele não seria bom. Não sei se entende. Então estamos a falar de dois anjos Gabriel aqui. Porque o anjo Gabriel da Bíblia acredita e apresenta Jesus como Deus. Tá a perceber o assunto? Mas como é que de repente Jesus já não é Deus? O Muhammad é o melhor que pode trazer aqui. Amigo,
é necessário entender aqui as ideias de Muhammad. Muhammad tinha uma moral não muito boa, não é? Tinha uma moral não muito boa. Se um homem, profeta de Deus vivo, né? De Deus vivo, casa-se com uma menina de uma idade pequena, essa aí não está bem moralmente, não é? Não está bem moralmente. Quando você estuda, quando você lê mais, né? Você vai descobrir em algum momento que Muhammad morreu por um envenenamento. Mostra que esse servo de Deus, não foi protegido por Deus como devia ser. Não sei se entende. Não foi protegido por Deus como devia ser. Muhammad teve muitos problemas. Ele foi um homem não... Quer dizer, talvez porque sofreu na sua meninice. Não é? Veja que o homem morre... o pai de Muhammad morre, ele ainda no ventre da mãe. Né? E depois de um tempinho de sua vida, a mãe também morre. Então ele foi um menino que... adotado, pode não ser exatamente adotado, mas viveu com alguns dos seus familiares. Ele sofreu muito, ao ponto de ir cair nas mãos da senhora Khadija. Estás a perceber? Então, Muhammad traz aqui algumas coisas só para vir atrapalhar a vida de Deus. Isso já tinha sido profetizado, que viriam falsos profetas. E Paulo... Mas antes de eu chegar aí, é necessário que, se ele fala de apócrifo, é que o livro apócrifo é de pessoas que usaram o nome de Paulo, mas não é dele. Eu posso escrever um livro, depois colocar lá, Teofilósofo José Massango. Quem vai saber que não é Massango que escreveu? Estás a perceber? O Apocalipse de Paulo não foi Paulo que escreveu. Não foi Paulo que escreveu. Não foi Paulo que escreveu. Foram outras pessoas querendo contrariar o que Paulo dizia. Senão Paulo seria louco, meu. Onde ele apresenta muitos livros legais e de repente escreve um apocalipse que contraria ele mesmo. Então ele era um homem não bom, era um homem doente. Está a perceber? Então, os muçulmanos procuram erguer os ditos, os escritos de Muhammad como a palavra viva, como a palavra que está acima de todas as palavras. Mas eles, claro, adotaram este estilo de vida, devem defender para poder conseguir o que eles precisam. Então, o islamismo, resumindo, é um estilo de vida. É um estilo de vida, não tem nada a ver com adoração isto. Não é adoração. Não, É não um tem nada a ver com adoração. movimento político. Sim, apóstolo Paulo diz, apóstolo Paulo aparece muito antes de quem? De Muhammad. E diz, se alguém não pregar de acordo com isto que está escrito na profecia bíblica, seja anátema. Isto é, seja excomungado, seja desprezado, seja colocado de lado. E Muhammad aparece lá, no momento em que profeticamente, olhando para 2300 tardes de manhã, vou dizer, aquele momento já tinha sido profetizado, que seria um momento escuro, a partir de 538 até 1798. Obrigado. Estou a terminar aí. E este seria um momento escuro. Quer dizer, aqui dentro, ninguém traria uma ideia de fazer o quê? De trazer uma verdade nova. Este período, profeticamente, este período de 1260 anos, é um período onde a verdade seria jogada por terra. E qualquer que se levantasse aqui no meio, não seria em nenhum momento revelado por Deus. Então, a Bíblia não tem medo. A Bíblia não hesita. A Bíblia não escusa em mostrar que Muhammad não é verdadeiro. Não é? E sinto muito pelos meus irmãos muçulmanos que continuam defendendo este profeta que não é verdadeiro. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para o Sheikh Nur. Sheikh, temos aqui várias questões na nossa página do Facebook. Este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo pastor Flávio. Afirmou que o profeta Muhammad não tinha uma moral. É por isso que acabou se envolvendo
com uma criança, com uma menor, de idade. E afirmou também que o livro do Apocalipse de Paulo não foi escrito por Paulo, mas sim foi escrito por uma outra pessoa. E Mohammed não é um verdadeiro profeta. E explicou que as profecias que falam sobre Cristo, elas sim são verdadeiras, são genuínas. É o momento de comentar em torno disso. Também temos aqui a mensagem do Feliciano Manteiga. Ele acompanha o nosso programa diretamente da Índia. Ele diz o seguinte: Sheikh, no livro de Isaías 53, e no livro de Salmos 22, e no livro do Daniel 9, nós encontramos aqui uma Profecia. fala em torno de Cristo Jesus. É o momento de comentar. Primeiro queria corrigir algo, dizer que nós muçulmanos, em primeiro lugar, aceitamos e acreditamos que Jesus nasceu a partir de uma virgem e de forma milagrosa. Acreditamos nós muçulmanos em Jesus como um enviado de Deus. Os que não acreditam isso são os judeus. Os judeus é que não acreditam isso, não somos nós. Os judeus, apesar de não terem acreditado nisso, que eu estou a tentar dizer, mesmo assim continuam a ser os maiores e melhores amigos dos cristãos. Isso é que eu estava a dizer. Que eles falam que Jesus é o Menzer. Menzer significa alguém que, filho que foi através do adultério. Isso estão a dizer os judeus, ok? Que ele, em termos daquilo que é cultura judaica, nunca, em momento algum, este homem podia fazer parte nem do templo. Ele tinha que entrar. Esta é a primeira coisa que queria deixar claro. Eu não estou aqui a discutir com Jesus na sua figura. Jesus na sua figura é distante de Jesus que os pastores aqui estão a pregar. A figura dos pastores, para Jesus, é uma figura de um Jesus que foi inventado pela igreja. Este que é o Deus, este que é o Salvador, este que é tudo isso, mas o Jesus, aquele histórico, aquele que nasceu de Maria, este não tem em absoluto nada a ver com o que a igreja anda a ensinar. Não é por acaso Jesus não fundou nenhuma religião chamada cristã. Nem conhece nenhuma religião chamada cristã. Nem os seus discípulos continuaram a viver conforme os rudimentos judeus. O que significa, Jesus vivia como judeu, ok? Os seus discípulos viveram como judeu. O cristianismo aparece como uma seita e ele foi colocado em Antioquia. Foi em Antioquia onde a igreja estava a se erguer. Igreja não é um lugar. Igreja é uma congregação de pessoas. Porque a primeira igreja estabelecida na terra chama-se Igreja Católica Romana. Isso nasceu na Roma. O cristianismo como uma religião oficial foi ele conhecido por Constantino, imperador romano. Não por Jesus, não por ninguém. Então não é o cristianismo que leva a salvação enquanto este cristianismo foi fundado pela Roma. Não é o cristianismo que salva enquanto Jesus não era cristão. Não pode um pastor profetizar para o cristianismo se o próprio Jesus nem era cristão. O que era? Era judeu. Se não pode falar da Bíblia, como Bíblia, a palavra, não sei, se o próprio Jesus nem conheceu a Bíblia, como é que você vai me falar hoje da Bíblia? Seria muito bom se Jesus estivesse lá. O que estou a dizer está a ser provado sempre. As leis de Moisés circulavam em todo Jerusalém e em todos os templos. Eram pregados. Se ler o Atos, como li naquele dia, que os seus discípulos estavam lá sempre a pregar a lei de Moisés, não da Bíblia. Ok? Então, Jesus e os seus discípulos não conhecem absoluto o que está na Bíblia. Os Não discípulos, conhecem.
Em o absoluto, Pedro, os João, discípulos não conhecem a conhecem Bíblia. em absoluto que está. Porque a Bíblia, ele passa por um processo. Porque ele está a falar do primeiro século. O primeiro século existia a oralidade, não existia livro. Os primeiros livros foram começar a ser escritos no segundo século, onde aparecem os primeiros manuscritos no segundo século. No terceiro século já vem outros livros, ok? Aqui não tem nenhum livro. Depois de Jesus até aqui não tem nenhum livro chamado Bíblia. Não foi Jesus que disse, olha, esse livro aqui chama-se Bíblia. Não foi. Quem fez isso aí, chamar a Bíblia, foi a Roma. Agora, como é que a Bíblia, criada pela Roma, estabelecida pela Roma, quer dizer, eu vou ser agora escravo da Roma. Quero que eu seja salvo pela Roma. Se está a seguir Jesus, siga o judaísmo. Jesus era judeu. Se quer ser salvo, siga o judaísmo. Ele seguia os ensinamentos judeus. Seus discípulos seguiam os ensinamentos judeus. Então, sigam o judaísmo. Jesus era judeu, não era cristão. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Para ninguém aí que está nos assistir ser enganado pelo nome cristão. O nome cristão não tem relação com Jesus. O nome Bíblia não tem relação com Jesus. Ficar claro isto. Esses Cristão não todos vem nomes de Cristo. de Jesus. Por isso que o termo cristão, ele é um termo grego. Porque o termo original é Machia, Messias. Messias, Machia, Masih, são nomes originais. Então, para a língua, Cristo, como língua que provém do grego, porque não tem nada a ver com o judaísmo. O cristianismo, por isso que os primeiros manuscritos estão em grego. Estão em grego, surgiram na língua grega. Porque é lá onde o Império Romano tinha maior influência. Está pronto até aqui. Mas eu não quero fugir do tema. Sim. Será que pode entrar- nos trazer profecias inventadas, reais Eu vou ler uma. e não cumpridas, Eu vou ler uma. tanto na Bíblia e no Alcorão? Eu vou ler uma. Sim. No Alcorão não tem nenhuma profecia que não se cumpriu. Não tem nenhuma. Mas eu conheço milhares que estão na Bíblia. No Alcorão não vejo nenhuma. Mas eu vou ler Não, uma. todas as profecias Sim, do, então do eu vou ler Alcorão uma. se cumpriram. Eu vou ler uma hoje. Por exemplo, o Alcorão diz assim, como está a dizer, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Ele foi quem enviou o seu Deus, foi quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a orientação da religião verdadeira. ليظهره على الدين كله, para que ela sempre prevalecesse sobre todas as falsas religiões. Ok? E é o que está a acontecer. O Islã continua sendo a religião que mais cresce no mundo. As igrejas na Holanda, as igrejas na Inglaterra estão fechando por causa disso que vamos ler aqui. Podemos trazer as profecias inventadas, Eu vou reais Eu posso e não ler, cumpridas. eu não sei se tenho tempo para ler essas todas aqui, que eu tenho aqui, mas eu vou ler esta, que não aconteceu. Vamos lá ler. Vamos lá ler Mateus 16, 28. Eu vou ler. Em verdade vos digo que algum dos que aqui estão, de que de maneira alguma provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok? Ninguém viu isso. Isso não aconteceu. Todos os discípulos de Jesus morreram e não viram Jesus a vir sentado. E Jesus não teve nenhum reino. Não teve reino. Não teve. Ok? Está mais uma vez. Vamos lá, Marcos, por exemplo. Mesma coisa. Marcos 14, 61, 62. No interrogamento. Quando estava a ser interrogado. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: disse Jesus, que sou eu. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ninguém viu. Ninguém viu Jesus a descer com esse trono, essa coisa toda. Vamos gerir o tempo, cheio, Então, para ser tem aqui outras, né, que Jesus disse que vocês não passariam, né?
olhando para o Jesus da Bíblia aqui. Hum. Jesus da Bíblia, estou a falar de Jesus da Bíblia. Vocês não passariam por cidades de Jerusalém? Vocês não acabariam, quando forem perseguidos, sem que vejam o Filho do Homem descendo dos céus? Todos esses, nem os discípulos foram perseguidos e nem viram Jesus a vir. Sei que em algum momento afirmou que todas as profecias do Alcorão se cumpriram. Por exemplo, uma profecia do Essa que eu Alcorão. lhe disse Não, agora. uma profecia do Alcorão Yeah. que se cumpriu. Sim. Uma só. Trouxe aqui várias profecias da Bíblia Uma profecia que não do se Alcorão. cumpriram. Uma profecia Sim. para não levar Só muito uma. tempo ser coisa só. A profecia que o din, o Islã, diz assim: "La yablugha hadha al-amr ma balaga al-layl wan-nahar." Esta religião chegará em todos os cantos do mundo. Esse Islã, tal como chega o sol para eles, o dia e a noite. O Islã está espalhado em todo canto do mundo. Isso está a falar com 35 pessoas no meio da perseguição. O Islã fala da guerra da Roma e da Pérsia. O Alcorão, que a Roma ganharia a guerra. Está lá o versículo Roma. Ok? E a Roma ganhou esta guerra. O profeta não inventou, nem sabia nada da Roma. E o lugar onde a guerra ia acontecer, Surat al-Rum, chama-se capítulo da Roma. E lá, o profeta está a dizer que a Roma iria vencer a guerra entre os persas, porque os árabes na altura, os idólatras árabes, apoiavam a Pérsia, porque eram adoradores de fogo. E aqui, primeira derrota dos romanos, a Pérsia ganha. E houve uma festa enorme no meio dos idólatras árabes. E aqui o profeta está ali a dizer, esse festejo dos idólatras, os árabes, idólatras, contra a derrota da Roma, saibam que a Roma irá ganhar em breve. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor, o Sheikh Nur afirmou que no Alcorão, as profecias que nós encontramos no Alcorão, todas elas se cumpriram. Mas dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos muitas profecias que não se cumpriram. O Sheikh leu algumas profecias que não se cumpriram. É o momento onde Deus trazer uma explicação em torno disso. Também pode pegar no Alcorão, trazer algumas profecias que não se cumpriram. E também pode fazer a mesma coisa com a Bíblia Sagrada. Meu amigo Massango, primeiro eu vou mostrar que o que ele leu ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. É porque eu estava a dizer, a Bíblia só pode entender quem é usado por Espírito Santo, não é? Ele foi pegar um texto, o texto de Mateus 16, 28, onde Jesus Cristo fala acerca da vinda, da sua segunda vinda, né? É verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão, né? Exatamente, que não provarão a morte e que vejam o Filho de Deus no reino. Na verdade, você vai entender que é um problema dele não recorrer ao grego, não é? Gostei muito dele dizer que o Alcorão tem que realmente, temos que ir ler ao árabe, né? Ao árabe. Exatamente. Nós não estamos, primeiro nós estamos a usar a Bíblia que está em árabe. Nós estamos a usar árabe por causa do Alcorão. A Bíblia vem árabe porque é uma língua colocada por Deus, não é? É uma língua colocada por Deus e ela pode ser traduzida em qualquer língua para alcançar qualquer pessoa. Esteja a perceber? Exatamente. Então, também podia questionar aqui a questão dele dizer, olha, temos uma Bíblia em árabe. Na verdade, sim, é uma tradução. A Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Alguma parte da Bíblia em aramaico, né? Agora, está-se a falar realmente da segunda vinda de Cristo. Jesus voltará, não é? E ele foi ler o livro de Marcos 15, é 15, não é? Marcos deve ser 14, 60 e alguma coisa, não é? Marcos 14, 60 e 62, né? Yeah.
Jesus disse-lhes: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. Ele estava prometendo os que estavam lá, os que estavam a lutar com ele, não é? Estavam a lutar com ele. A Bíblia nos apresenta que quando Jesus Cristo voltar, não é? Quando Jesus Cristo voltar, muitos ressuscitarão. Não é? Muitos ressuscitarão. E é interessante que os muçulmanos, apesar de eles chamarem Jesus como profeta, eles acreditam que um dia voltará para poder julgar o mundo. Não é? Não é? Então, ele voltará, e quando voltar, a Bíblia lá no livro de João nos apresenta que muitos ressuscitarão, não todos. Atenção, muitos ressuscitarão. Isso significa que há um grupo que vai ressuscitar para a vida e há um grupo que vai ressuscitar para contemplar, para testemunhar a chegada do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, esse grupo Herodes, Pilatos e outros que protagonizaram a morte de Jesus, esses vão ressuscitar para ver Jesus descendo das nuvens. Isso é profético. Ele pode não saber. Não lhe condeno. Não lhe condeno. Não é cristão. Não é? Não é cristão, é muçulmano. E quanto à Mas não lhe condeno. do Mas reino, de que Cristo Jesus não tem nenhum reino? não tem nenhum reino Cristo Jesus. Cheque. Não afirmou que... Qual é o reino de Jesus? Qual é o reino de Jesus? É. Ele chegou e pregou um arauto. É chegado o reino dos céus. E quem é o rei? É o rei da glória, Jesus. Quem vai governar? O problema é entender o reino de Deus, o reino de Jesus, como um reino imediato. É o problema que até os discípulos tinham, né? Porque eles achavam que Jesus estava lá para poder fazer o quê? Colocar o seu reino. Mas Jesus não vinha para isso. Ele vinha tirar as pessoas, não é? Profeticamente da Babilônia espiritual. Ele vinha tirar dos falsos ensinos as pessoas, de modo que se prepara para quando voltar da segunda vez, ele leve os seus filhos para verem os seus, e como a Bíblia diz que há uma nova terra e novos céus vão ser criados, será completamente o reino de Cristo. O sheik pode não saber, lhe dou razão, porque ele é muçulmano, mas é necessário entender que a Bíblia fala do reino de Cristo, não como reino terreno. Jesus não estava a vir para usurpar a terra, não é? Jesus estava a vir para salvar os seres humanos. Talvez o que ele não sabe é que essa terra vai terminar, vai ser julgada, e os ímpios serão julgados por completo, não é? Exatamente. A Bíblia Sagrada em nenhum momento nos apresenta o reino de Cristo quando ele veio aqui na terra. Não, ele não estava preocupado. Este reino, esta terra foi entregue no dia que Adão e Eva pecaram, entregaram o domínio desta terra nas mãos do diabo. E agora Cristo precisa tirar. Não é? O Sheik está me mostrando um verso aqui. Não é? Mateus 24, 34. Eu hei de ler, Sheik. Eu hei de ler. Parece que o meu amigo Sheik é Mateus 24, 34. Vamos lá. Mateus 24, 34. Diz o seguinte: em verdade duvido que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Claro. Não passará esta geração. O que é que o Sheik quer explicar? Você percebeu o que é aí? Não passará a geração de Cristo, não é? Amigo, precisa entender que a Bíblia tem profecias clássicas, não é? Não só profecias clássicas, tem também profecias escatológicas, não é? Onde Jesus Cristo, aqui no Mateus 24, 34, as coisas que iam acontecer, aconteceram na altura, mas a sua vinda ainda não aconteceu. As coisas que tinham que acontecer, aconteceram, ele afirmou, e aconteceram, mas a sua vinda, a sua chegada, não é? Por exemplo, questão de destruição de Jerusalém, o ano 70 Jerusalém foi destruído, não é? Exatamente, isso está claro. Mas a volta de Jesus Cristo, meu irmão, ainda não aconteceu, não é? E o que vai acontecer é,
De acordo com Mateus 24, 14, não é? O evangelho seria pregado em todas as nações e assim viria o fim. Talvez os muçulmanos não saibam disso, mas o evangelho vai ser pregado. E o evangelho tem que ser pregado até que os muçulmanos saibam que existe um Jesus que veio para salvar o mundo. Sabe, é um problema. Qual é o Os pastor? muçulmanos não têm um salvador. Não tem um Salvador? Não tem um Maomé? salvador. Man, Maomé morreu. E Maomé desapareceu. E onde é que ele foi sepultado? Madinatul Munawwara. Exatamente. Está a entender? Quando ele começa a ter visões aqui no Meca, meia volta lhe expulsam ali por ver que já falar coisas de insanidade mental. Ele voa para Medina. E quando chega na Medina, ele fica ali, depois, de acordo com eles, o anjo Gabriel leva em visão para o Monte Moriá, não Monte Sinai. E o que acontece é que depois é levado para... Maomé é assunto para o céu, não é? Você vai entender. Eu volto a dizer o seguinte. Esse negócio de islamismo é um estilo de vida. Mano, eu volto a dizer o seguinte. Maomé tinha um enteado que ele manda uma piada para o seu enteado. E ele foge de casa. O seu enteado deixa a esposa lá. em casa dele. E ele pega na esposa, é mulher dele. Pastor, isso aconteceu? Isso aconteceu? Ele sabe. O Sheik sabe. Sim. Vamos passar agora para o Sheik. passar, Sheik. Ok, Sheik. então, tudo isso, mano, é um Deus que organizou a sua Bíblia, que organizou a sua palavra, e de repente apresenta um profeta para vir negar tudo aquilo que ele escreveu. Sim, sim. Em 30 Faz segundos, favor. pastor. Sim. E quanto à profecia que o Sheik levantou do Alcorão, que o islamismo ia crescer em quase todas as nações, e essa profecia está se cumprindo. Como é que olha para isso? Não está se cumprindo essa profecia? Porque haverão falsos profetas e vão proliferar a sua mensagem. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que muitos, até os escolhidos, abandonem a fé verdadeira e vão seguir assuntos estranhos. Mano, o apóstolo Paulo disse, pode ser um anjo, pode ser um homem, desde que não pregue a partir desta palavra, seja anátema. Qualquer coisa se prolifera, né? É uma profecia que talvez no dia que ele recebeu a profecia, ele não quer aceitar que Maomé disse que apanhou algumas profecias com o diabo. O diabo pode ter lhe dito que, olha, essa igreja vai crescer. Pode ter dito a ele que esta ideia vai crescer. Sim. E ele escreveu. E ele pode estar a fugir, a dizer que o pastor Flávio está sendo mentiroso, né? O pastor Flávio está sendo mentiroso. Mas, na verdade, ele, em algum momento, sentado, imagina e começa a entender que não. A Bíblia tem sua razão. Né? Olhando para alguns feitos, Obrigado, algumas pastor. atitudes Obrigado, pastor do Maomé. Flávio. Muito obrigado. Obrigado. Passo agora para o Sheik Nur. Sheik Nur, é o momento de comentar em torno de alguns pontos de uma forma bem rápida. Em primeiro Também lugar, olhando para o nosso tema de hoje, Alcorão e Bíblia, profecias inventadas, reais e não cumpridas. eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, quanto a isso, é só ler o Alcorão. Quantas vezes fala-se o nome de Deus lá? O que ele falou em nome de Deus lá? O que ele falou em nome de diabo? Ou, se conhece alguma religião ou uma mensagem mais monoteísta que unifica Deus, é Islã. E Muhammad, para nós, é o humano, é um mensageiro humano, ele merece viver assim como qualquer humano e provar a morte. Muhammad não é divino, não tem nenhum problema. Para nós ficarmos com Muhammad, não precisa de não morrer. Muhammad próprio, ele disse, La taghulu alayya, não fale o que eu não sou. Kama fa'alat an-nasara li Isa bin Maryam. Tal como os cristãos fizeram com Jesus, filho de Maria, colocando ele como Deus, filho de Deus. Eu sou servo
e enviado de Deus. Ponto final. Não sou mais do que isso. Não inventem palavras sobre mim para me colocar que eu sou simplesmente o enviado de Deus que está a transmitir a mensagem de Deus para vós. O nosso Salvador é Deus, não é Jesus, não é ninguém, é Deus. Salvador dos cristãos é Deus. Quem vai salvar os cristãos não é Jesus, não é ninguém, é Deus. Só que eles andam a querer coisar atrás de Jesus. Jesus nada sabe sobre isso. Salvador de toda a humanidade é Deus, dono de tudo. Jesus é homem, humano. Nada que pode vos levar a tentar colocar ele como Deus. Jesus é homem. Coloquem isso na cabeça. Nasceu como homem e viveu como homem. Não tem nada. O reino que os judeus esperavam é o de Davi. E a continuação, o reino de Davi em momento algum seria depois da morte. Jesus vinha para continuar com o reino de Davi. Para fazer, por isso que o José é de Davi. O José de Maria é da descendência de Davi. Jesus, Davi, sempre o reino de Davi. A profecia era para manter o reino de Davi. Se Davi era rei, Jesus tinha que ser o quê? O Messias tinha que ser o quê? Rei. Não é assim? Só que a igreja romana fez um Jesus rei que estava a ser escorraçado, colocaram espinha não sei do quê, para representar que aquela coroa lá... Nunca aconteceu aquilo. Aquilo é um filme da Marvel. Sheik, Nunca aconteceu aquilo. Jesus não morreu na cruz. Qual? Explica lá uma coisa. Explica uma coisa. Vamos colocar morte e sacrifício, morte e crucificação de Jesus, tema, pela própria Bíblia, por tudo. Só vou trazer uma coisa. Só para vermos que em alguns momentos nós estamos a assistir um filme. Estás a imaginar? Um filme. A igreja, quando as pessoas estão lá, provavelmente estão a assistir como se fosse um filme da Marvel. Ok? Onde vem o super-homem, a aranha, destroem todas. Veja o Mateus, como é que relata isso. O sacrifício de Jesus, houve o quê? Houve o quê? Um terremoto. Rebentou toda a cidade. Ok? Saiu o quê? Os mortos ressuscitaram. Tudo aconteceu. Olha, historicamente, nada disso aconteceu em Jerusalém. E na ressurreição, de repente, viu-se um grande terremoto. Estamos a falar, sabes o que é um grande terremoto? De magnitude, provavelmente 8.9, alguma coisa. Destrói tudo. E o anjo vem na pedra, senta ali, na pedra do sepulcro. Você não vê essa cena um filme mesmo, quer dizer, isso precisa você... É a mesma coisa você estar a assistir um filme, se destruir uma cidade de Nova York ali, mas você chega em Nova York, está tudo na boa. E ali, quando as pessoas começam a relatar essa cena, querem relatar isso, olha se isso tivesse acontecido, tem pessoas lá, as mulheres que estão lá, todas essas mulheres não relatam, o Pilatos não relata. Você sabia que existe um livro de Atos de Pilato? Atos de Pilato. Um livro cristão, ok? Conhecido como apócrifo. Mas olha, vai ler o que está lá escrito sobre a mesma coisa. Últimas considerações. Ok. Últimas considerações. A primeira coisa, podemos marcar um tema para falar de morte e crucificação de Jesus, onde vamos mostrar que não passa de um filme que a igreja romana contou. Nem os próprios judeus acreditam isso porque não viram. Estamos a falar de Jesus não viveu no céu. Você está imaginando, nós estamos a falar de paiol. Para terminar? Só vamos lá dizer uma coisa. Estamos a falar de paiol que aconteceu. E o paiol aconteceu na cidade do quê? Na cidade de Maputo. E quando rebenta o paiol, deixou marcas, deixou sinais. As pessoas veem, aqui quando rebentou o paiol, aqui, olha, esse terremoto, vamos lá ver, que aconteceu na morte de Jesus. Quem relata só até é Mateus, só. Ninguém mais viu. E queria pedir, para terminar, podemos marcar um outro dia para falarmos sobre morte e crucificação de Jesus. E muito obrigado e leiam. Obrigado, Sheik Nur. Pastor Flávio, ficamos com pouco tempo olhando para o nosso tema. Em 30 segundos, últimas considerações. Eu queria dizer o seguinte, Jesus é o centro dos ataques satânicos. É por isso que se aparece uma religião que nega Jesus,
a Bíblia não se assusta, porque o normal é aquilo que já foi dito, não é? E o próprio Jesus disse, haveriam falsos e muitos outros profetas que queriam substituir a ele ou então falar de uma outra forma, negando Para o próprio terminar. Jesus. Jesus é ele que traz a salvação da humanidade. Em nome de Jesus. Amém. A paz esteja contigo. E eu volto a dizer, Assalamu alaikum para os muçulmanos. Obrigado, Assalamu alaikum. Sheikh Nur. Obrigado, Pastor Flávio. Acredito que teremos uma segunda parte do nosso debate. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, João Júnior. Obrigado, Naftal Alfredo. Obrigado, Jomito. Obrigado, Israel. Obrigado, Lucas, Alberto, João Vasco. Obrigado, Fernando Cando, Joaquim. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Eu sou teu filósofo e mestre, José Massango. Deus abençoe.